E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passamos aí mais essa semana? Eu espero que muito bem, espero que todo mundo feliz, todo mundo animado, começando aí mais uma semana bacana, né? Um jeito legal aí da gente iniciar a semana é aprendendo um pouco mais sobre SQL Server. Não acham? Tenho certeza que vocês concordam comigo. Alguns de vocês com certeza não concordam comigo, não tem problema, tá? Eu quero de novo agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando essa série, acompanhando aí a série sobre SQL Azure, né? Azure SQL Database que eu estou fazendo. Tá bem bacana, tá bem legal. E hoje a gente vai para mais um vídeo dessa série. Uh, Continuando o que a gente tem conversado, então nós já falamos um pouquinho sobre o que é o cloud, conversei um pouquinho para vocês os tipos de serviço que nós temos quando falamos aí de Azure, depois a gente conversou um pouquinho sobre como criar um banco de dados, né, como criar um banco de dados no Azure SQL Database, e depois falamos também sobre os service tiers que a gente tem, né, os tipos de serviço, tipo de preço, na verdade, que a gente tem. Falamos um pouquinho aí sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que nós começamos a trabalhar com o nosso SQL Database que criamos. Então nós temos aqui, vocês estão vendo aí comigo o portal, estou conectado já no meu portal do Azure. Então você está vendo aqui que eu tenho o nosso banco de dados, tá? Tá aqui o nosso e-commerce que criamos, tá? E aqui está o nosso servidor, o nosso Azure SQL Database, ok? Então, o nosso banco de dados e-commerce ele está armazenado neste servidor aqui. E como é que a gente faz para utilizar? Como é que a gente faz para trabalhar com esse nosso banco de dados, tá? Bom, podemos fazer isso de algumas maneiras diferentes, só que a primeira coisa que nós precisamos é trabalhar um pouco aí com a parte de segurança. A gente vai precisar mexer no firewall, ok? Então a gente vai precisar adicionar ali uma regra de firewall, liberando para que, por exemplo, nesse cenário que eu estou trabalhando com vocês, que o IP da minha máquina, o IP aqui do meu notebook, ele consiga acessar o meu banco de dados que está localizado no Azure. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é habilitar, criar essa regra de firewall. E como é que nós fazemos isso? A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Eu vou acessar aqui o meu Azure SQL Database, tá? O meu servidor. Então eu vou acessar aqui o meu servidor. Como a gente depende muito da internet, se por acaso em algum momento eu perceber que está ficando muito lento, tá, gente? Eu vou fazer aquela edição no vídeo para que vocês não fiquem esperando muito tempo as coisas carregarem na minha tela, tá? Então a gente tem aqui o nosso servidor, ok? Uma coisa importante que você precisa lembrar, o nome do seu servidor, ele vai ser essencial para que a gente consiga conectar, é óbvio, e acessar os nossos bancos de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é brincar um pouquinho aí com firewall. Então, você percebeu, eu cliquei no servidor, tá? Eu vou até fechar aqui, ok? Vou deixar só a tela do nosso servidor aberta. Eu tenho aqui o menu configurações, vou clicar no menu configurações e a gente vai ter aqui do canto direito as configurações desse servidor. Tem várias coisas aí, conversaremos sobre todas elas durante aí a nossa série, mas nesse momento o que eu quero discutir com vocês está aqui embaixo, olha só, na parte de propriedades, né? O geral eu tenho aqui a propriedade que é o meu firewall. Então eu vou clicar nessa propriedade, então vem aqui firewall, a gente vai ter uma outra janela, vai abrir uma outra janela, tá? Onde eu já criei uma regra de firewall, eu já habilitei uma regra de firewall para que eu consiga conectar, para que o meu IP ele possa conectar neste servidor. Tá legal? Então, você está vendo aqui, tá um pouquinho borrado, é claro, né? Eu vou esconder o meu endereço IP, mas você já consegue visualizar por aqui que eu tenho uma regra criada, tá? Tem aqui o nome da minha regra, ok? E o IP inicial e o IP final que foi liberado para conectar nesse meu servidor de banco de dados do meu Azure SQL Database, tá ok? Vitor, eu não tenho isso habilitado, como é que eu faço? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma nova regra. Então, você pode vir aqui, ó, colocar o nome da regra. Regra
1. Ah, Vitor, beleza. E aí você coloca o seu IP inicial, tá? 192.168.1.0. Ah, e depois você põe o IP final, o range de IP que você quer liberar. 192.168.1. Não sei, vai, 125, tá? Então você coloca aqui qual é o range de IPs que você vai liberar para acessar esse seu SQL Database, tá legal? Preciso fazer isso, senão eu não consigo acessar, tudo bem? Você pode fazer isso de uma forma rápida, se você é a pessoa que vai administrar. Então, você pode vir aqui em cima, olha só, adicionar IP do cliente. Então, assim que você clicar neste botão, o seu IP ele vai ser adicionado. E aí você já tem a opção, já está com o firewall liberado para você conseguir acessar o seu servidor. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar o firewall para você conseguir acessar o seu servidor. Tudo bem? Pô, Vitor, legal. E quem pode acessar esse servidor? Lembra quando nós criamos, eu vou fechar aqui, ok? Eu não quero salvar mesmo. Lembra quando nós criamos o nosso servidor, o nosso Azure SQL Database, tá? SQL Database, que eu fui obrigado, tá aqui, ó, eu fui obrigado a dizer quem era o administrador do servidor. Então, eu fui obrigado a dizer, criar ali um usuário que fosse administrador deste servidor, que nesse caso específico é aí o meu usuário, né? O vfava. Ah, o vfava consegue conectar? Consegue. Ah, e se eu quiser que outras pessoas também consigam conectar, é possível? É possível, tá? Então, você tem as configurações desse SQL Database e você tem aqui, ó, no gerenciamento de recursos, tá aqui, ó, gerenciamento de recursos, usuários. Então, eu consigo entrar aqui, vamos dar uma olhadinha, usuários. Vamos esperar esse cara carregar. Vamos lá. Deixa eu ver se ele está pelo menos tentando carregar. Tá. Tá legal. Vamos aguardar um pouquinho. Infelizmente, preciso depender um pouquinho da minha conexão de internet. Tá? Às vezes ela não ajuda muito, não tem problema. Ok? Então, eu posso adicionar aqui um novo usuário. Então, eu posso clicar aqui, adicionar o usuário. Vamos lá. Ok? E aí, aqui, eu posso criar esse novo usuário, selecionar qual é a função, ok? O que esse cara vai fazer, tá legal? Tá aqui, ó. Quais são as propriedades que esse cara pode fazer, se ele é proprietário, se ele é contribuidor, leitor, ok? Se ele é um contribuidor do banco, se ele é um contribuidor da instância, tá? E aí eu posso definir quais as permissões que esse cara tem ou não. Tudo bem? Nesse momento, para mostrar para vocês, nesse primeiro momento, eu não vou criar um usuário novo, tá? Eu vou utilizar o usuário que eu já tenho, que vocês estão vendo aqui, vou fechar esse cara também, que é o vfava, tá ok? Maravilha! Criamos a nossa regra de firewall. Agora, eu quero conectar nesse meu servidor. Como é que eu faço? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou clicar em bancos de dados, né, os nossos SQL Databases. Vamos acessar o banco de dados que nós já criamos. Opa. Vou fechar esse cara aqui e vamos acessar este cara aqui. Ok? Bancos de dados SQL. E eu vou acessar o banco de dados que eu criei com vocês, que é o e-commerce. Então, eu vou clicar nesse carinha aqui. Quando eu acesso esse banco de dados, uma das opções que você tem, dá uma olhada aqui comigo, está aqui em cima. Ó, eu tenho as configurações desse cara e eu tenho ferramentas, tá? Ferramentas que eu posso utilizar. Então, uma das formas que eu tenho para conectar nesse meu banco de dados, eu vou clicar aqui em ferramentas para vocês verem, é abrir essa conexão no Visual Studio. Está aqui, ó. Abrir a conexão no Visual Studio. Eu clico aqui. Vamos ver. E clico em abrir no Visual Studio, tá? Eu já fiz isso, ok?
para adiantar um pouquinho, porque demorou bastante na minha máquina, tá? Na minha máquina, a minha máquina ela é extremamente limitada e a minha conexão na internet ela não é uma conexão empresarial, tá ok? Então é óbvio que na minha máquina talvez não seja tão rápido. Eu já fiz essa conexão. Então, ao fazer essa conexão, eu já tenho aqui, olha só, eu já tenho uma conexão no nosso serviço, lá na nossa subscription, ok? Está conectado na minha subscrição, na minha assinatura do Azure, e está conectado aqui, olha só, vou clicar aqui em cima só para vocês verem comigo, está conectado no nosso servidor, olha só, Azure SQL Databases. Azure SQL Databases, e aí se você olhar comigo aqui, Databases, está aqui o nosso banco de dados e-commerce, e aí eu já conseguiria trabalhar tranquilamente, poderia criar tabelas, poderia criar sinônimos, procedures, view, funções, faremos isso, tá? Hoje, inclusive, eu já quero criar com vocês um modelinho básico com algumas tabelas para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa testar algumas coisas aí do Azure, ok? Então, uma das formas de você fazer isso é acessando do Visual Studio. Maravilha. Pô, Vitor, mas eu não sou acostumado a acessar Visual Studio. O que você tem a mais para mim? O Management Studio. Está aqui, ó. Management Studio também está conectado no nosso servidor. Está aqui, ó. Nosso servidor de banco de dados, Azure SQL Databases, tá? Está conectado lá. E aqui está o nosso banco de dados e-commerce. Pô, Vitor, mas como é que eu conecto? Simples, ok? Simples. Eu vou desconectar e vou fazer do zero com vocês. Então, eu venho aqui, ó, conectar em Database Engine, tá? E aí eu preciso passar o endereço desse meu servidor, tudo bem? Já está liberado para que a minha máquina, o meu IP, ele esteja liberado para acessar o servidor. Se não tivesse liberado, eu receberia um erro, tá? De não conseguir conectar por causa de regra de firewall. Já está habilitado, então está aqui o endereço. Deixa eu mexer certinho aqui para vocês acompanharem comigo. Está aqui o endereço Azure SQL Databases e aqui é o padrão, tá? Sempre que você quiser conectar no seu servidor de banco de dados SQL que você criou no Azure, database.windows.net, a porta padrão é 1433. Então, essa é a forma de conectar. Ah, Vitor, então se o meu servidor lá que eu criei, o meu servidor de banco de dados, ele chamasse abobrinha, seria abobrinha.databasewindows.net. Pô, exatamente. Exatamente. Você simplesmente substituiria o nome do seu servidor aonde está o meu nome de servidor aqui, Azure SQL Database, ok? Tá legal? Eu estou usando uma autenticação do SQL. Lembra? Olha aqui. O usuário que eu criei na definição do nosso servidor é o vfava, e eu tenho aqui o meu usuário e a minha senha, tá legal? Vou colocar aqui a minha senha e vou conectar. Maravilha! Fácil! Fácil! O que vocês acharam? Extremamente fácil? É, extremamente fácil. Ah, não, Vitor, não deve ser só isso. É cloud. Cloud é difícil. Não é difícil, cara. Olha aqui comigo. Você acabou de fazer uma conexão para o seu banco de dados. Está aqui, ó, e-commerce, tabelas, tá? Não temos nenhuma, né? View, procedure, função, tudo que a gente precisa de um banco de dados está pronto para que a gente possa utilizar. Poxa, Vitor, mas eu consigo, por exemplo, mexer aqui, ó, botão direito, propriedades do servidor. Pô, por que eu não consigo mexer na memória desse servidor? Porque lembra que nós já conversamos sobre isso. Eu estou usando o Azure SQL Database, que é uma plataforma como serviço. Lembra? Né? PaaS. Então, PaaS, eu não tenho nada que me preocupar com infraestrutura, nem quantidade de memória, nada, ok? Não preciso me preocupar com isso, eu só quero consumir o meu banco de dados, e é exatamente isso que eu posso fazer, consumir o meu banco de dados. Tá legal? Tá ok? Aqui eu já tenho um script que vai criar aí algumas tabelas para a gente, o mini e-commerce, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu passar com vocês só para vocês entenderem, uma tabela de cliente, tá? Com algumas informações de cliente. Ah, Vitor, pô, mas eu já estou vendo aí na sua tela que você tá usando endereço, cidade, UF na mesma tabela, credo, porque você não cria uma tabela de dados de entrega? Eu sei disso.
A ideia aqui não é a gente discutir modelagem de banco de dados. Eu quero tentar deixar o modelo o mais simples possível para que a gente possa explorar as funcionalidades do Azure, ok? As funcionalidades do SQL Database. Então, sim, eu tomei a liberdade de talvez não normalizar todas as minhas tabelas da forma perfeita ou da melhor forma possível. Eu preferi ser mais didático, deixar da forma mais simples possível para você conseguir entender e para que a gente consiga implementar aí as funcionalidades do Azure. Tá legal? Então eu tenho aqui tabela de cliente, clientes que fizeram compras, tá? Clientes que fazem pedidos, porque é uma base de e-commerce. Esses pedidos eles têm itens, ok? E esses itens, na verdade, são os produtos que a gente vende aqui. Tá legal? Bem simplesinho, bem fácil. E eu vou rodar esse comando para vocês. E algo estranho vai acontecer. Eu vou executar esse cara e logo de cara você está vendo um problema, você está vendo um erro. E esse erro ele é um pouco estranho. Olha só. Use statement is not supported to switch between databases. Traduzindo isso, eu não posso usar a cláusula use para trocar de conexão entre bancos de dados. Olha só, todo servidor tem o seu master. Então, eu abri a minha conexão e a minha conexão está no master, tá ok? Quando eu dou um F5 e estou pedindo para ele trocar para o use, eu não consigo, porque não funciona. Ah, Vitor, isso é uma limitação do Azure? Na verdade, tem um motivo para que isso não funcione. Tá legal? A gente vai discutir isso mais para frente. Tem a ver com a arquitetura, tem a ver com algumas ideias bem interessantes do funcionamento lá do Azure, tá? Não é uma falha, não é um erro. Isso é uma ideia, esse é o desenho da arquitetura, tá ok? E vocês vão aprender comigo mais para frente o porquê que isso não funciona, tá? Eu deixei esse use aí para vocês só para mostrar, né, que daria erro. Eu vou comentar esse cara e eu vou aqui em cima, ó, e vou trocar para o nosso e-commerce, tá legal? Vou fazer ali a troca para o nosso e-commerce. Aqui ele já vai fazer uma nova conexão, apontando, já abrindo essa conexão para dentro do e-commerce. Está aqui, olha só, estou conectado no nosso servidor e o banco de dados que estamos usando é o e-commerce. Tá legal? E agora sim, quando eu der o F5 nesse cara, a gente tem a criação dos nossos objetos. Você percebeu que eu não tive que utilizar nenhuma mudança na sintaxe do Transact SQL. As tabelas elas já estão aqui, ó, elas já estão criadas. Estão aqui todas as nossas tabelas, olha só. DB, ó, cliente, pedido, item do pedido, todas elas criadas, os tipos de dados. Eu já coloquei ali uma primary key, tá? Não tem nenhum relacionamento entre elas ainda, com certeza não tem problema. Então, você percebeu que trabalhar com um banco de dados que está no Azure é simples, é exatamente igual trabalhar com um banco de dados que está no seu on-premise. Tá ok? Se a gente verificar aqui, ó, eu vou dar um refresh, botãozinho direito aqui, dar um refresh nessa nossa conexão no Visual Studio, e ela tem que refletir também para a gente a criação das nossas tabelas, tá? Eu criei as tabelas pelo Management Studio, mas eu poderia muito bem ter criado essas tabelas utilizando aqui o nosso Visual Studio, tá? Criado aqui, executado aqui a nossos scripts de Transact SQL e ter criado da mesma forma, tá legal? É bem tranquilo. Então, só recapitulando aí o que nós conversamos hoje, tá? Para você conseguir administrar, conectar, consumir o seu SQL Database, a primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma regra de firewall. Criou lá a regra de firewall, habilitou quais os IPs que podem conectar, tá legal? Eu já tinha um usuário criado, mas você pode criar outros usuários. Vamos conversar disso também na parte de segurança. Você pode criar outros usuários, tá legal? Para habilitar o acesso, que não fosse o usuário administrador que eu criei quando eu pedi para que o nosso servidor de banco de dados ele fosse criado no cloud, no Azure, tá legal? Então, olha só, já está aqui o refresh, está aqui as nossas tabelas, tá legal? É lógico que elas precisam estar aqui porque eu estou conectado na minha subscrição, é o mesmo servidor, só estou utilizando duas ferramentas diferentes para conectar no mesmo servidor, na mesma instância, tá legal? E no mesmo banco de dados e criar os objetos que a gente vai utilizar, a gente vai consumir aí nos nossos próximos vídeos, tá ok? Tudo bem, gente? Bem tranquilo.
bem fácil. Eu vou disponibilizar esses scripts aqui para vocês, tá? Eu vou provavelmente criar uma conta no GitHub para vocês pegarem esses caras aí, tá? E eu vou colocar o link bacaninho, o link bonitinho no post, tá legal? E se você tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, fala comigo, beleza? Pode falar comigo, eu adoro ouvir a opinião de vocês. A galera que assiste aos vídeos e posta lá um comentário, faz uma pergunta, eu fico extremamente contente, extremamente satisfeito de poder conectar lá no vídeo, responder a sua pergunta, ouvir a sua crítica, ouvir a sua sugestão. Não tenha vergonha de falar comigo, tá legal? Eu tô aí para ajudar vocês. E com certeza vocês estão aí para ajudar com que eu cresça ainda mais profissionalmente. Essa aqui, né, é uma mão de via dupla, tá legal? Então você me ajuda e eu te ajudo. Você pode ter certeza que a sua pergunta está ajudando mais no meu desenvolvimento profissional do que no seu. Ah, Vitor, mas como você é egoísta? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando você faz a sua pergunta para mim, pode parecer simples para você, mas pode ser de um cenário que eu nunca vi ou que eu nunca passei. Pode ter alguma particularidade que eu ainda não pensei ou que eu ainda não tive a oportunidade de enfrentar. E com certeza eu quero ajudar. Então eu vou responder a sua pergunta, vou te ajudar e vou aprender. Aprendemos juntos, certo? É isso que eu quero. Só quero o compromisso de vocês que, se você estiver assistindo ao vídeo e você aprendeu alguma coisa nova, compartilha esse conhecimento, tá legal? Pode compartilhar esse vídeo, passa esse vídeo para um colega. Ah, não, Vitor, não quero passar o seu vídeo. Tá bom, então passa o que você aprendeu no vídeo para alguém. Essa é a ideia, é para isso que existe a comunidade aí de SQL Server do Brasil, comunidade extremamente forte, comunidade extremamente integrada. Então, é para isso que a gente tem tanta contribuição, tantos materiais, tanto conteúdo na internet. Compartilha. Ok? Pode compartilhar o quanto você quiser, pode colocar referência do vídeo no seu artigo que você quiser colocar do blog, para alguém que você estiver escrevendo, sem problema algum. Fico extremamente feliz se eu puder te ajudar de alguma forma. E você já sabe, né? Eu desejo para você aquela semana cheia de problemas, semana cabeluda, ok? Semana que você não vai conseguir parar um minuto, mas com certeza no final você vai perceber o quanto que você aprendeu, o quanto que você evoluiu, e você vai pedir por uma próxima semana assim. Parece difícil, às vezes dá aquele medo, né? A gente tem um pouco de resistência ao algo novo. Por mais que você diga, ah, não, Vitor, eu não sou uma pessoa acomodada. Eu também não sou, mas não é por isso que quando surge um problema ou surge alguma coisa que eu nunca fiz, que eu não fico com aquele friozinho na barriga, porque é uma coisa nova. Mas você não pode deixar isso te limitar. Você tem que passar por cima, você tem que fazer, ok? Você tem que dar o seu melhor agora. Se isso é o que você pode fazer melhor agora, faça. Com certeza, depois que você der o seu melhor agora, você vai aprender mais para dar mais ainda o seu melhor da próxima vez. E aí você vai melhorando, tá legal? E aí o seu limite, né, a sua capacidade, ela aumenta cada vez mais. Tá legal, gente? Tudo bem? Eu agradeço muito aí a participação de vocês. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Grande abraço e até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.